Hoje nós vamos falar um pouco sobre o som, mas aquele som que vibra. Então, ó, tudo que faz som vibra, certo? Bom, mas primeiro nós vamos recapitular algumas aulas passadas. Cores e movimentos, que nós falamos lá no comecinho, ainda na sala de aula, que o professor pediu para vocês irem até a janela e identificar algum elemento assim nas nuvens, né? Às vezes nós olhamos para as nuvens e vimos que tem um cachorro, um carro, né? Algum objeto diferente. Isso é cores e movimentos, tá? São os movimentos, o vento, e aí a gente consegue identificar alguma coisa na nuvem, tá? As cores que nós falamos são aquelas cores do dia, da manhã, da tarde e da noite, né? A iluminação, ela muda o ambiente, certo? Nós falamos também sobre colorido com pigmentos, e aí nós falamos que os pigmentos, eles são usados para pintar, né? Ele pinta um desenho, um brinquedo. Nós falamos sobre as cores primárias e secundárias, tá? Nós falamos também sobre cores, gestos e vibrações, que foi apresentada aquela obra bem colorida para vocês, e vocês puderam identificar movimentos naquela obra, né? Pessoas trabalhando, carro. A obra é dividida em 3 partes. A parte de cima predomina o chão de terra. Pela cor a gente consegue identificar que é um chão de terra. A parte do meio dá pra ver que é um rio. E a parte de baixo, a parte verde, tá? Onde estavam os animais. E o poder dos gestos. Nós falamos do poder dos gestos. Os gestos, nós falamos sobre as imitações. Nós falamos também sobre os movimentos que nós fazemos com os braços, com as pernas. Tem uma obra que é feita em bronze, né? E nós falamos que por ser um material bem pesado, a obra ela passava para nós uma impressão de que as pessoas estavam dançando, que elas estavam leves, flutuando, certo? Bom, e hoje nós vamos falar sobre tudo que emite som, ele vibra, certo? Bom, primeiro, nós podemos fazer uma experiência, tá? Você vai colocar 2 dedinhos seus na garganta, isso, aqui, e vai falar a letrinha A. Sente, perceba que está vibrando. A. Qualquer coisa que você falar, você vai perceber a vibração, tá? Faz aí, tá? Qualquer coisa. O que você falar, eu estou falando, eu estou sentindo nos meus dedos a vibração. Então, tudo que emite o som vibra, correto? Bom, às vezes a gente não consegue ver essa vibração. A gente emite o som, mas não consegue ver essa vibração. É o que acontece com o nosso corpo, tá? Eu tô colocando os 2 dedos na garganta, tô falando com você. Está vibrando, eu não tô vendo que está vibrando, eu estou apenas sentindo. Então, se eu não falar nada, vai vibrar? Não. Então, tudo que emite o som vibra, e muitas vezes nós não conseguimos ver essa vibração, certo? A mesma coisa é o apito de um juiz, né? Que ele emite o som, mas nós não vemos a vibração. Por exemplo, lá dentro do apito, quando o juiz assopra, o ar ele vibra e sai o som, certo? Então, todo esse barulho que a gente vê dos apitos, é isso que acontece. Quando a pessoa assopra, lá dentro cria um ar, e esse ar ele vibra e sai o som, certo? A mesma coisa acontece nos instrumentos musicais, né? Por exemplo, os instrumentos musicais, eles também produzem vibração. O violino é um deles, tá? A violinista, ela passa o arco, né, no violino, nas cordas do violino. Então ela raspa nas cordas, e quando ela raspa, aquelas cordas elas possuem uma vibração, elas vibram, tá? E sai o som, certo? Então os instrumentos musicais também, tá, emitem som. Por exemplo, uma pessoa, um percussionista, quando ele bate, um músico, ele bate um tambor, aquele pano do tambor, ele vai emitir um som, vai vibrar e vai emitir o som, certo? Quando ele bate a mão ou a baqueta é aqueles
pauzinhos. Então você bate lá no pano, né, do tambor, e aí quando você bate, ela faz uma vibração. E dessa vibração vai sair o som. Isso mesmo. A mesma coisa é da pessoa que toca o ganzá. O ganzá é como se fosse uma latinha comprida e dentro tem alguns objetos que deixam fazer o som. Então, quando você balança aquele objeto, ele vai fazer o quê? Ele vai tremer, tá? Ele vai vibrar e vai emitir o som, correto? Então, é importante a gente saber que o som que nós produzimos em nosso corpo, que nós produzimos em diferentes instrumentos musicais, ele vibra para depois ser emitido, tá? Para depois emitir o som. Beleza? Então, na próxima aula, eu vou fazer com vocês alguns instrumentos musicais que vão vibrar e emitir o som. O que eu peço para vocês na próxima aula? Uma latinha, pode ser latinha de ervilha, tá? Pode ser latinha de Nescau, vocês que escolhem. Um copo plástico, tá? E uma garrafinha PET. Não precisa ser grandona não, pequenininha. Para a gente acrescentar dentro desses objetos, nós vamos precisar de pedras, não pedras muito grandes, tá? Pedrinhas pequenas. Vamos precisar de botões, isso, aqueles botão de prender a roupa, isso, botões. Se não tiver o botão, a gente pode substituir pelo feijão, tá bom? E grãos de arroz, tá? E aí você vai ver que cada um desses objetos, ele vai emitir um som. Ele vai vibrar e vai emitir um som. Certo? Então, estamos combinados para a próxima aula fazer um instrumento, beleza? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.